Olá, seja bem-vindo a esta edição especial do Salto para o Futuro. A partir de agora, você vai saber tudo sobre a 4ª Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. A Olimpíada mobiliza professores, alunos, secretarias de educação municipais e estaduais e as comunidades escolares de todo o Brasil. O programa Escrevendo o Futuro teve início em 2002 com o objetivo de contribuir para a melhoria da escrita dos alunos das escolas públicas de todo o país. Em 2008, se transformou na Olimpíada de Língua Portuguesa, uma política pública de formação de professores no Brasil. No programa de hoje, você vai entender melhor como funciona a Olimpíada. Vai ver entrevistas com realizadores e parceiros e um debate com professores que fazem dessa iniciativa um marco para a autonomia da escrita de muitos alunos. Começa agora mais uma edição especial do Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola, o canal da educação. O programa de hoje vai trazer muitas informações sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. Esse é um convite para que você participe, discuta o assunto com seus colegas de trabalho e faça como muitos professores de escolas públicas de todo o país. Professores que têm muitas histórias para contar e que têm incentivado seus alunos e alunas a contarem suas próprias histórias. No vídeo que abre o Salto para o Futuro de hoje, cada um do seu jeito, cada um com a sua experiência, todos dizem por que vale a pena participar da Olimpíada de Língua Portuguesa. Eu sempre associo escola com prazer. Eu gosto que os alunos aprendam também com prazer. Não é algo punitivo, castrador. A língua portuguesa, ela é muito importante no dia a dia. Bom, ela chegou na sala e explicou o que eram as Olimpíadas e veio explicar pra gente como se dividiam os gêneros textuais, que entram poema, artigo de opinião, memórias literárias, crônicas. E ela falou, a gente vai trabalhar com poema. A nossa turma era bem devagar e a professora Isa pegou ela e mudou ela. E muitas pessoas começaram a ter o costume de ler, por exemplo, eu, e tentar escrever outros poemas. Para mim, o grande mérito, né, eu acho que a grande sacada da Olimpíada é o tema, o lugar onde eu vivo. Então, mostrar para o aluno que o interessante é falar das particularidades, mostrar o que o lugar tem de diferente, de peculiar, é um trabalho árduo para o professor. Nós saímos da nossa sala de aula, ultrapassamos o muro da nossa escola e viemos para cá, para esse maravilhoso Rio Amazonas, nos inspirar, ver, sentir, tocar, para que os nossos alunos pudessem, da melhor forma possível, falar do lugar onde vivem. Eu fiz a inscrição online, levei o assunto para a sala de aula e trabalhei com a turma o gênero artigo de opinião. E como o gênero propõe uma questão polêmica, então foi um prato cheio esse tema para fazer o texto artigo de opinião. Um tema polêmico dentro do seu lugar, que você toma posição, você vai construindo, vai afirmando na sua essência o que é ser cidadão, é você tomar a posição. A Joyce falou do lugar onde ela vive, o que estava acontecendo e bem próximo da escola. O gênero memórias, ele tem algo de interessante que é você se colocar no lugar do outro, né? Nesse caso da Olimpíada, em que o aluno vai ouvir uma história, né? Fatos da vida de alguém e vai processar isso como se fosse uma vivência dele. Eu acho que para trabalhar a crônica precisa primeiro trabalhar o olhar do aluno. Então, a geração dele é uma geração que tem tudo para ter um outro olhar, porque a minha geração não tem. A ideia inicial que eles trazem é de que a escrita é um dom e que aquele aluno, um ou outro, digamos assim, já obteve sucesso diversas vezes, que, portanto, ele é o candidato a chegar a uma final. Mas no decorrer das oficinas, eles vão percebendo que também podem. Porque um texto você sempre pode acrescentar coisas nele. É como uma joia, né, mesmo? Você vai lapidando o seu texto. É um sonho o que aconteceu. E
Eu gosto muito, eu fico até emocionada quando eu falo. Foi muito importante para mim, sabe? As pessoas valorizavam o meu trabalho, sabe? Isso é importante. Antes eu não queria estudar, assim, estudava por estudar, mas agora eu quero me formar, quero ser alguém e mostrar que todo mundo tem uma chance, né? Pode mudar, é só querer. Nós, professores do Brasil e alunos também, só precisávamos dessa oportunidade e que a Olimpíada nos dá. Essa oportunidade de saber valorizar a leitura e a escrita através dos gêneros textuais, através do conhecimento de grandes autores brasileiros e nos sentir também grandes para a nossa escola, para a nossa cidade, para o lugar onde nós vivemos. Na última segunda-feira, durante a cerimônia de lançamento da 4ª Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, um dos temas em destaque foi a contribuição da Olimpíada para a formação dos professores. Bárbara, esse foi um dos assuntos do debate que teve as participações do ministro da Educação, Henrique Paim, do vice-presidente da Fundação Itaú Social, Antônio Jacinto Matias, e da presidente do Conselho Administrativo do SEMPEC, Maria Alice Setúbal. Vamos ver como foi. Eu gostaria primeiramente de agradecer a presença dos nossos convidados aqui nesta noite e iniciar o nosso bate-papo com o ministro da Educação, Henrique Paim. Ministro, qual a importância da Olimpíada enquanto uma política pública de formação de professores? Em primeiro lugar, a Olimpíada, em si, ela permite uma mobilização muito grande da rede, né? Tanto professores, diretores de escola, secretários municipais, secretários estaduais. E para um país que teve um despertar tardio para a educação, essa mobilização ela é essencial, ela é peça-chave para que a gente possa melhorar a qualidade da educação. E quando nós aliamos essa mobilização com a formação de professores, a partir da metodologia da Olimpíada, da língua portuguesa, nós vamos ter um ganho muito grande, né? Então, essa peculiaridade da Olimpíada, envolvendo a formação de professores, nessa articulação com os estados, os municípios e toda a rede, para nós é muito importante e é um paradigma para que a gente possa construir cada vez mais políticas de formação nessa direção. Além disso, essa Olimpíada ela tem uma outra característica, porque, além da formação de professores, existe uma formação dos estudantes, porque todo o trabalho é feito a partir de oficinas realizadas com os estudantes, a partir de todo o apoio dos professores. Então, aliando a formação de professores, o material didático próprio, essa articulação e interatividade com os alunos, essa mobilização que é feita em torno do estímulo à escrita, à leitura, e um aspecto importante também que eu considero é que envolve o tema da Olimpíada, que é o local onde eu vivo, né? Tratado a partir da língua portuguesa, ele é fundamental, porque em cada local que se vive, existe uma linguagem própria, né? Fazer com que essa linguagem própria seja associada ao local que se vive e à própria língua portuguesa, né? A partir do conhecimento de vários autores que a língua portuguesa tem, eu acho que vai fazer com que nós tenhamos uma melhoria cada vez mais da qualidade, um interesse cada vez maior por esse tema, e nós queremos fazer com que essa Olimpíada, essa 4ª edição, seja a maior das Olimpíadas de Língua Portuguesa, e vamos contar com a mobilização de toda a rede e com esse trabalho, né, generoso que nós temos com o Itaú Social e com o SEMPEC para que a gente possa avançar ainda mais. Mas esse aspecto da formação, com certeza, é o elemento mais importante, porque o Ministério da Educação busca exatamente nesse momento fazer com que a gente consiga uma pactuação firme entre estados, municípios, União e instituições formadoras, porque também aqui na Olimpíada a gente sabe que há o envolvimento das universidades públicas, instituições públicas de ensino nessa formação, professores, docentes dessas instituições. Então, nós queremos fazer com que a Olimpíada, essa Olimpíada, seja uma referência para a construção de uma política de formação na língua portuguesa. Professor, também, de uma certa forma, a gente pode entender que não é só dom. Tem aí um trabalho de formação continuada que é importante para esse professor
E esse aspecto também é visto dentro da Olimpíada, né? Porque ele passa ali por uma formação durante o ano ímpar, para discutir com esses alunos. Então, também, aliado com todas essas secretarias, é uma forma de valorização. Sem dúvida, desse professor, a valorização, né, do professor passa pela formação do professor. E nós, o Ministério da Educação tem um papel, a União tem um papel importante. Nós fizemos uma alteração na LDB, justamente trazendo a responsabilidade da formação, não só para estados e municípios, mas também para a União, compartilhando essa responsabilidade com a União. Então, nós sabemos do papel que o Ministério tem, e, ao longo desses anos, nós avançamos muito na questão da formação, com ações específicas. E achamos que é o momento de nós trabalharmos mais fortemente nessa pactuação, né, envolvendo todos os atores relacionados à rede, desde o professor até os dirigentes, com as instituições formadoras, que eu acho que a Olimpíada simboliza muito bem isso, né, porque ela traz exatamente essa ligação entre esses vários atores na formação. Maria Alice, de que forma a Olimpíada contribui com o desafio brasileiro de melhorar o ensino da língua portuguesa? Bom, eu acho que a Olimpíada, no meu entendimento, é um dos programas que mais responde aos desafios do século XXI, né? Porque eu acho que a primeira grande contribuição para o ensino da língua é você ver relatos de professores, de alunos querendo participar da Olimpíada. Então, assim, a vontade de aprender, porque precisa aprimorar o texto, não é só participar. Exige um trabalho ao longo do semestre e um aprimoramento do texto. Então, essa paixão de aprender para poder participar e participar de uma forma que, como já o ministro já falou, apareceu no vídeo, tem uma vinculação muito forte com a sua prática do dia a dia pelo tema, o lugar onde eu vivo, né? Então, a possibilidade de você trabalhar a leitura e a escrita de forma integradas com essa vivência dos alunos, né? E eu acho que, assim, a contribuição para a língua mesmo, eu acho que nós temos várias contribuições da Olimpíada, né? Além dessas mais gerais. A possibilidade de que a Olimpíada se configura como um projeto. E, ao ser um projeto, ele tem começo, meio e fim, e tem sequências didáticas, recursos didáticos, você tem uma possibilidade grande de textos, de enriquecimento, e o produto final é um produto final visível, né? Que os alunos gostam de ver isso, eles se sentem autores reconhecidos, e é muito concreto, um produto final onde a escrita se expressa na sua função primordial, que é de publicizar, que é de escrever para o outro, né? Então, e onde a interação professor-aluno é central nisso, não é apenas, como você mesmo falou, o papel, a valorização do papel do professor, porque esse texto é um resultado dessa interação central com o aluno. Então, você tem também, num mundo onde cada vez mais tudo é instantâneo, tudo é rápido, tudo é superficial, a possibilidade do aluno e do professor terem um espaço de reflexão. Um espaço de reflexão ao longo das oficinas, onde ele vai poder escrever um texto de uma forma mais aprofundada. E, ao mesmo tempo, então, você tem uma questão muito individual e autoral, ao lado de uma questão muito social, porque a Olimpíada, o texto atravessa a escola, chega na comunidade, né? As comunidades, muitas vezes, leem nas rádios os textos dos alunos, quando os finalistas são reconhecidos nos seus municípios. Então, ele tem todo esse trabalho de sala de aula, tem um trabalho de autoria, tem um trabalho da interação com o professor e tem um trabalho que ultrapassa tudo isso, que é chegar na escola como um todo e na comunidade, né? A gente vê o resultado concreto de alunos da escola pública que tem um texto que dá orgulho para todo mundo de ser brasileiro, de ter esses alunos, e que mostra que todo aluno pode ter um texto de qualidade, escrever um texto de qualidade, e todo professor pode aprender, se apropria desse conhecimento e é capaz de levar esse conhecimento que ele aprendeu, que ele se apropriou para a sala de aula, né? Matias, a Olimpíada, como a gente já vem discutindo, ela não envolve só alunos e professores, mas também diretores, secretarias, toda a comunidade, como a Maria Alice pontuou. Muitos atores participam desse processo. Qual a importância dessa estratégia adotada pelo programa, na sua opinião? Eu diria que todos nós devemos estar muito felizes aqui, porque esta reunião de lançamento de mais uma Olimpíada é uma reunião de apaixonados.
apaixonados pela educação e apaixonados, portanto, por aquilo que pode efetivamente ser transformador nesse país. Acho que nós temos essa paixão por sermos transformadores. E para sermos transformadores, precisamos falar de educação. E ao falarmos de educação, temos que falar da nossa língua. Nossa língua é a base de tudo. Ora, você não põe um projeto desse em pé com poucos atores. Você precisa de muitos atores. Então, talvez um dos aspectos mais importantes deste projeto é o conjunto de atores. É a aliança que se formou para tornar viável esse grande programa. Uma aliança liderada pelo MEC. A União tem uma responsabilidade fundamental, mas que tem ao seu lado, pelo CONSED, pelo ONDIM, os secretários estaduais e os secretários municipais. Mas tem um ator privado, vindo da sociedade civil, que é a Fundação Itaú Social. Tem uma ONG profunda, conhecedora da educação, que é o SEMPEC. Tem um canal Futura. Então, se nós formos entender, nós temos aqui uma aliança a favor do Brasil, uma aliança entre os gestores públicos, uma aliança entre os atores privados. E esse talvez seja um grande legado que a Olimpíada já trouxe, mostrando que é possível, sim, se fazer políticas públicas com uma cooperação forte, um apoio forte de outros atores. Então, esse é um legado. Acho que um outro legado que já foi tocado aqui, que tem a ver com o envolvimento dos professores, com uma forma mais lúdica, mais moderna até de ensinar a língua, trazer as crianças, fazer despertar nas crianças esse valor da aprendizagem. A Olimpíada traz um outro legado, porque há vários anos nós estamos assistindo a crianças terem textos maravilhosos de opinião, de memória, poesia, sobre o lugar onde vivem. Agora, neste momento, nós estamos convocando as crianças de todo o Brasil, que estão nessa fase, a escreverem sobre o lugar onde vivem. Vão ser crianças no interior e nos grandes centros urbanos. Vão ser no norte, vão ser no sul. Então, nós vamos ter um olhar no espaço de como as crianças veem o lugar onde vivem. Ora, nós podemos comparar os textos desse ano com os textos de alguns anos atrás. Então, vamos ver no tempo. Então, a Olimpíada cria, além desse aprendizado forte, mais forte da língua, e é o processo que vai nos fazer efetivamente dar saltos, nós estamos criando um riquíssimo material para entendermos o Brasil sob o olhar das nossas crianças. Nós temos uma rede de ancoragem desse projeto, que é o segredo desse projeto, envolvendo universidades públicas, envolvendo múltiplos atores que estão trabalhando nas oficinas, que fazem o processo de triagem dos textos. E esses múltiplos atores espalhados pelo Brasil, nas regionais, nessa rede de ancoragem, é que fazem com que um projeto dessas dimensões vai envolver milhões e milhões de alunos, centenas e milhares de professores, praticamente todos os municípios brasileiros, e nós esperamos que não fique nenhum fora esse ano. Alguns estão escapando nos outros anos. Então, que a gente tenha efetivamente esse grupo todo trabalhando na direção, que é a direção de um país melhor, com uma educação melhor. E uma Olimpíada, né, como essa, se nós não tivermos essa meta, né, de superar a anterior, nós não vamos conseguir avançar. Então, a nossa intenção é mobilizar cada vez mais, e eu tenho certeza que com o trabalho conjunto aí do Ministério, do SEMPEC, Itaú Social, nós vamos conseguir fazer com que essa Olimpíada seja melhor. Claro que a próxima será melhor ainda, mas como disse aqui o Matias, né, nós estamos aqui todos, não só com a nossa mente, mas também com o coração. Então, acho que com o coração e com a mente, nós vamos fazer uma superação e vamos ter a melhor Olimpíada. E pegar os que estão escapando aí, os municípios que a gente na próxima vai conquistar, não vai ficar ninguém de fora. Agora a gente vai fazer uma rápida pausa e depois do intervalo você acompanha um debate com os parceiros da 4ª Olimpíada de Língua Portuguesa, Escrevendo o Futuro. Não perca, a gente volta já com o Salto para o Futuro especial. Estamos de volta com o Salto para o Futuro especial sobre a 4ª Olimpíada de Língua Portuguesa, Escrevendo o Futuro. E incentivar a produção textual dos alunos. Essa tem sido uma das grandes contribuições da Olimpíada de Língua Portuguesa para os processos de ensino e de aprendizagem. E agora, Bárbara, a gente vai ver um vídeo com trechos de algumas dessas produções narradas pelos próprios autores. E olha só, tem muita coisa boa por aí. O vento vem, brisa brava me cutuca, sopra bem na minha nuca, varrendo logo a vontade de dormir até mais tarde. Varrendo logo a vontade de dormir até mais tarde. Esse tempo corre tanto e parece me levar. A poeira na estrada, redemoinho de areia, vento que venta sem parar. Desce a correnteza correndo, descansa na represa e cai pelo caidor fazendo cócega nas pedras. Nascemos juntos, eu, a rua e essas histórias. Somos uma coisa só.
Mas nós não estamos nos livros, estamos na contramão. Por isso, me atrapalho com as palavras. Às vezes falta ar, outras o ar é demais. Numa localidade vizinha, há um projeto para a instalação de uma mina de carvão. Tem Maria sertaneja, valente feito um trovão, daquela que desde cedo faz o cultivo do chão, e a Maria tratorista que ajuda na plantação. A Olimpíada de Língua Portuguesa é resultado da união de diversos setores da sociedade. Uma rede formada para melhorar a qualidade do ensino da nossa língua. Os parceiros que integram essa rede também estiveram presentes no lançamento da 4ª edição da Olimpíada. E a gente conversou com eles sobre um assunto importante: mobilização. Eu vou perguntar a Cleusa Repúlio, da Undime, como as secretarias municipais de educação podem mobilizar suas escolas para participar dessa iniciativa, Cleusa. Bom, em primeiro lugar, reconhecendo a Olimpíada como um espaço de construção de conhecimento. Mobilizar Ministério, Secretarias de Estado e Secretarias Municipais faz com que a gente mexa com 50 milhões de crianças e jovens. Então, o mais importante é conhecer, dar o devido valor e trabalhar para que as nossas cidades tenham boas histórias para contar e que possam contá-las para o Brasil inteiro. E aí eu queria passar um pouquinho para a professora Cleide, como a gente pode mobilizar alunos e professores em prol dessa ação. A gente está precisando também mobilizar alguns secretários ainda, né, que eu imagino que isso já venha sendo feito aí pela própria Undime, mas e aí os alunos e os professores, como é que a gente faz esse processo de mobilização? Me permite, eu gostaria de cumprimentar a todos inicialmente, né, e dizer da minha satisfação de estar aqui representando o CONSED. A nossa responsabilidade é grande, porque entendemos a importância da Olimpíada, por tudo aquilo que já foi relatado aqui, e por sermos também apaixonados pela escrita. E acho que é um estímulo aos nossos alunos, né, e um estímulo aos nossos professores, por tudo que as crianças, inclusive, testemunharam. Da parte da educação, nós temos a Coordenadoria de Educação Básica, que já está mobilizada e está mobilizando as diretorias e as escolas para que façam a adesão, e os professores, né, que já passaram por uma formação continuada em 2013 e que agora terão a oportunidade de apresentar com seus alunos os trabalhos que são realizados nas salas de aula. Eu acho que são momentos de valorização da escola pública e que isso é muito importante. Eu acho que a grande força da Olimpíada é a força do olhar de cada um dos atores que levam a população escolar a olhar para esse produto, que é a nossa língua portuguesa, como algo importante. E é uma satisfação estar aqui nesse momento. Ok, Cleide, obrigado. Agora, o Guamídia é também um canal de divulgação e mobilização de professores e alunos. Você, como representante da TV Futura, assim como nós da TV Escola, é responsável pela produção de conteúdo educativo. Como é que você vê a importância da Olimpíada para o ensino da língua portuguesa? Por essa ideia de tentar despertar, eu acho, em cada um de nós, essa nossa capacidade que é única, se olharmos todos os seres vivos na Terra, de pensar e sonhar. E que a escrita e a capacidade de ler, de escrever, faz ela ainda se expandir cada vez mais. Então, a gente está muito engajado e achamos que é uma das iniciativas mais importantes nessa dimensão do país e que se transformou sabiamente em política pública. O Ministério da Educação, e aproveito para saudar, porque pela primeira vez que encontro meu amigo Paim na condição de ministro, saudá-lo, pegar também, acho que tem um dado muito interessante, um projeto que nasce na sociedade civil, através de uma organização do terceiro setor vinculado a um grupo empresarial, e é abarcada como uma política pública. Eu acho que isso também é um exemplo desse diálogo entre primeiro, segundo e terceiro setor. E sobre o Canal Futura especificamente, segundo dados recentes do Instituto Datafolha, que faz uma medição do hábito de assistir, cerca de 40 milhões de brasileiros hoje assistem o Canal Futura, dos quais 2 milhões de educadores também declaram assistir, e dentre estes, 70% que se utilizam dos conteúdos. Então, eu acho que um canal que tem esta perspectiva de colaborar na mobilização do prêmio tem que estar, assim como TV Escola, assim como TV Brasil, lutando para fazer com que as boas notícias preencham as telas da nossa televisão, da nossa mídia em geral. Quer dizer, eu acho que nós estamos
na militância das boas causas, né? A gente sabe, todos nós que trabalhamos na mídia, que a má notícia vende jornal, vende, etc. e tal. Porém, nós temos que conseguir transformar isso. Primeiro, que é um país que não tenha mais notícias. E segundo, que a imprensa se dedique a interpretar e traduzir as boas causas para que esse país cresça cada vez mais. E eu finalizo com um rápido comentário, citando uma frase do matemático e escritor Lewis Carroll. Ele falava que quando não se sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E eu diria que essa frase se aplicava ao cenário educacional brasileiro até cerca de 20 anos ou 30 anos atrás. Mas eu acho que hoje há um sentimento de articulação, um comprometimento que está longe das ideologias, das representações institucionais. Nós todos, eu acho que cada vez mais há um despertar nesse país para a agenda da educação. E acho que esse prêmio talvez seja a oportunidade disso chegar lá no micro, no pequeno município, no professor, na escola, no aluno, em todos os demais. Não sei se me alonguei, mas eu sou um apaixonado pelo tema e pelo projeto. Muito obrigada, imagina. Que bom dar uma boa notícia. A gente já deu uma aqui nesse Salto para o Futuro Especial, que essa será a maior Olimpíada de Língua Portuguesa. É verdade. O ministro acabou de dizer, bom repetir, notícia boa, é bom repetir. E somos todos apaixonados, então notícia boa a gente quer também dar no canal. O segundo bloco desta edição especial do Salto para o Futuro está chegando ao fim. Mas antes do intervalo, você vai saber um pouco mais sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa, Escrevendo o Futuro. Não quero esquecer aquele cantinho só meu, que há muito tempo só existe em minha memória. A casinha de tábua onde morávamos, o fogão a lenha dos cantos da cozinha, que tisnava tudo, manchando de preto narizes, paredes e o teto de palha. O artista de caçar passarinho e criar pipas estudava comigo, e na mesma sala. Outro dia, na escola, o professor falou do filho mais ilustre da nossa cidade, arcebispo do Rosário. Em 1912, começou a Guerra do Contestado. Com ela, acabou a serenidade dos Campos Verdes. Nossa região se transformou em um campo de batalha. Escrevi este texto preocupada com o meio ambiente na minha cidade. Escrever é ser o autor da própria história. Estamos de volta com a edição especial do Salto para o Futuro sobre a 4ª Olimpíada de Língua Portuguesa, Escrevendo o Futuro. Na última segunda-feira, dia 24 de fevereiro, Bárbara e eu estivemos em São Paulo na cerimônia de lançamento da Olimpíada. E a partir de agora, você vai acompanhar um debate com professores que já tiveram projetos inscritos nas edições anteriores da Olimpíada. Hoje, os 3 utilizam a metodologia da Olimpíada em suas aulas e, além de professores, também são mediadores de cursos online sobre o ensino da escrita. O debate foi ótimo. Acompanhe. Vou começar com o Vladimir. A gente conversou um pouquinho na sexta-feira, né, professor? E você me contou que na sua primeira experiência como participante da Olimpíada, em 2008, houve aí uma certa dificuldade para seguir até o fim do processo, né? Seus alunos não conseguiam voltar no contraturno, porque lá na escola vocês adotaram um contraturno para trabalhar, né, com a Olimpíada. Ainda assim, em 2010, você voltou a se inscrever. O que te motivou? Então, boa noite a todos. Cumprimentar todos os professores do Brasil inteiro que estão nos assistindo. E espero passar para eles toda a empolgação que eu já passei para os outros professores da minha escola que estão participando já do prêmio. Bom, em 2008 foi frustrante, porque eu comecei o trabalho e fiquei pelo caminho, porque era um contraturno, não dava para fazer, os alunos tinham dificuldade. Eu moro na capital e é difícil para o aluno ter dinheiro 2 vezes para ir à escola, né? Mesmo pública, tem que pagar para chegar até lá. Então, em 2010, a minha motivação maior foi ter assistido uma reunião que a Undime fez com a Secretaria do meu Estado, e um professor que em 2008 tinha chegado à final da Olimpíada, contou a sua história. Então, aquilo me tocou, aquilo me fez ver que eu também poderia chegar lá. E aí eu comecei a Olimpíada de 2010 com toda a força, com toda a garra, e fiz no mesmo horário, fui lá contra algumas opiniões da própria escola, que eu estava trabalhando, deixando de trabalhar a gramática para trabalhar essa coisa nova, que é o gênero.
Mas aquilo era muito empolgante, muito cativante, né? A forma de você trabalhar os gêneros, as sequências didáticas, todo o material que é feito pelo SEMPEC é maravilhoso. Então, aquilo foi que me impulsionou. E também a questão de uma competitividade. Eu gosto de colocar meus alunos para serem autores de suas histórias, de participarem das coisas que acontecem no Brasil. Então, aquilo foi fundamental para eu chegar até a final. E chegamos à final em 2010, não fui campeão, mas minha aluna, ela voltou de 2010 com um propósito de ser campeão em 2012, e foi o que aconteceu. Ele acabou de contar isso, que lá atrás, na primeira experiência, houve aquela frustração inicial, e aí você assistiu uma palestra de um professor, contou a sua história, isso mudou a sua história. Aí você escreveu o seu futuro e hoje você está aqui sendo esse professor, está contando uma história, vocês, que certamente histórias que vão motivar professores pelo Brasil inteiro. A gente que entrevista professor a vida toda, fica muito feliz sempre de encontrar histórias assim bacanas e positivas para contar também. E tem uma coisa, Murilo, que eu queria ressaltar, professor, a gente conversando, eu fiquei pensando no que você disse, que você acabou de dizer da competitividade, que muitas vezes não é bem vista no universo educacional. E, neste caso, no seu caso, e é possível mostrar que é saudável em algum momento, porque a vida é competitiva, né? Então, você usou isso de uma forma positiva para que seus alunos se envolvessem no processo, que foi algo que me chamou muito a atenção. Muito receio, às vezes, na educação de se falar em competitivo, não pode ser. Pode, né? Você mostrou aí que dá. O próprio nome Olimpíada já diz isso, né? Nós vamos entrar numa competição de textos, de produção textual, em que o aluno é autor da sua própria história. E muitos deles são campeões só de chegar ao final e produzirem um texto que nunca tinham produzido na vida. Então, isso é que vale o sentido da competição, né? Claro que tem aquela vontade de ganhar, de ser chamado ao palco, de ouvir seu nome lá, que é uma emoção indescritível. Então, vale isso, vale o prêmio que a gente recebe na escola, que não tem computador, aquela escola, às vezes, escolas que não têm um computador e ganham um computador por conta do prêmio que o aluno ganhou. Então, tudo ali é um conjunto, né? Então, é uma vitória, no final, ser coroado como um campeão. Jocelene, a sua história também começou, a sua história com a Olimpíada, em 2008, você me contou isso. Queria também saber qual foi essa sua motivação inicial para entrar no projeto, no programa. Bom, eu sempre fui uma apaixonada pela escrita, né? E, assim, eu acho que isso acaba passando para os alunos. Não tem como você despertar um aluno para ler se você não ama a leitura. Não tem como você despertar o aluno para a escrita se você não ama a escrita. Então, a primeira motivação foi essa. Em 2008, eu entrei meio assim, no grito, vamos dizer, como se diz lá no Rio Grande do Sul, né? Estava ali a proposta da Olimpíada, era algo novo, eu não tinha conhecimento da Olimpíada até então, né? Veio aquela proposta, eu olhei, como eu já trabalhava bastante com produção textual em sala de aula, eu pensei, vou entrar. Mas confesso assim, que foi aquela coisa meio que de última hora. Ainda assim, né, a aluna conseguiu ficar campeã municipal, mas a gente não foi adiante. E aí, depois, olhando aqueles cadernos com calma, né, vendo aquela metodologia que estava proposta ali da sequência didática, que para mim também, como professora, até então era desconhecida, né, nos bancos da faculdade eu nunca tinha ouvido falar em sequência didática. Então, ali começou um processo de formação, a partir da leitura daquele material. E o proveito que eu tirei dali. Por quê? Porque foi um ganho enorme para mim, né, de poder começar a trabalhar com aquela sequência. Então, eu já ali em 2009 usei o caderno da Olimpíada, mesmo não sendo ano de Olimpíada, e em 2010, então, a gente já estava, né, no caminho. E aí, em 2010, então, a gente, trabalhando com esses cadernos, conseguiu chegar à semifinal, na categoria Artigo de Opinião, e em 2012, uma aluna conseguiu, então, a medalha de prata. A nossa escola está esperando agora a medalha de ouro. Você tocou num ponto interessante, porque a gente fez um programa inteiro sobre sequência didática no Salto, e a gente confessa que a gente ficou meio chocado, porque como fazer um programa de televisão sobre sequência didática, né? E a gente via que isso era muito importante para o professor que estava lá aplicando na escola, né? Trabalhando com essa metodologia.
E aí eu te pergunto, não é algo que funcione, vamos falar de servir só para uma determinada área do conhecimento, amplia o olhar para você trabalhar com todas as áreas. Com toda certeza. Imagina. Mas na área de gêneros textuais, é assim, algo que é de uma eficiência tão grande, né, que premia não só aquele aluno que consegue chegar a uma semifinal, uma final da Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, assim, a proposta que a gente vê nos cadernos faz com que a Olimpíada seja muito mais do que um concurso. Eu conversava antes com o pessoal do SEMPEC, né, que eu fico tão feliz assim de ver que aqueles alunos que têm dificuldade na escrita, eles têm um ganho no final também com a sequência didática. Por quê? No momento que ele vai reescrever, que esse aluno vai reescrever o seu texto orientado por critérios, né, depois de fazer todas aquelas atividades das oficinas, ele acaba percebendo o que ele precisa modificar no texto dele. Então, muitas vezes não precisa nem da intervenção do professor, ele é capaz de se dar conta pelas atividades da sequência didática, o que é que ele precisa melhorar, o que ele precisa modificar, né? Então, isso é um ganho assim que não é só a medalha de prata, medalha de bronze, medalha de ouro, assim, é a questão do ganho na educação, na qualidade da aula de língua materna. O próprio processo de formação do aluno. Né? Com toda certeza. Flaviana, agora é a vez de te ouvir também. Como é que começou a sua história com a Olimpíada? Foi em que ano? Foi em 2008 também. Eu acho que, como muitos professores, né, nós fizemos a adesão sem, de fato, conhecer o que seria. Pior do que isso, nós achamos que fosse apenas, como acontece em muitas outras Olimpíadas, né, que receberíamos uma prova, né, para responder a questões e medir o desempenho de alunos. Então, quando nós recebemos o material, né, e descobrimos que se tratava de uma sequência didática, de várias oficinas estruturadas de leitura e de produção de texto, a coisa toda mudou muito de figura, né? A gente ficou muito feliz assim, porque já conseguiu dimensionar o que seria, né, o impacto que isso teria na escola, para o aluno, para o professor. Aí a gente acabou participando em 2008 com um aluno semifinalista. Em 2010 fomos vencedores, né? E em 2012 ficamos como no município, os melhores do município. Quer dizer, logo assim que vocês olharam esse material, se debruçaram sobre ele, você percebeu, você e a equipe da sua escola, imagino, vocês perceberam o que poderia estar por vir ali caso o trabalho fosse levado adiante. É isso. O que você apontaria como característica desse material que contribuiu para que vocês enxergassem aí esse caminho? Eu acho que, principalmente, perceber que era um material já pensado, né, estruturado em oficinas, e que, assim, davam muita condição para que o aluno se colocasse, de fato, né, no papel do autor do texto, né, do produtor, que se debruçasse sobre uma questão muito relevante da realidade vivida por ele, né, escolhida por ele, e por isso mesmo extremamente pertinente, o aluno reconhece o que é, de fato, né, escrever sobre algo que lhe interessa, né? A Jocelyn falou da possibilidade de reescrita, de aprender com o próprio texto, e as oficinas acabam fazendo muito isso, né? O aluno constrói com o professor os critérios para avaliação do seu próprio texto, consegue perceber as fragilidades dele, né? E reescrevendo, ele consegue perceber, né, que ele também pode, como cidadão, produzir um texto relevante para a sociedade em que ele vive. Então, não há como olhar isso e não perceber o ganho disso para toda a escola, para toda a comunidade. Que é muitas vezes o que os alunos se queixam, né? Assim, às vezes eu estou produzindo isso para quê, né? E aí ele vê o seu processo de formação, seu processo cognitivo ali está em jogo, ali ele consegue entender o que ele está vivenciando naquele momento ali, né? Tem um fim, né? E aí eu queria passar para o Vladimir para falar um pouquinho que em 2010, na categoria crônica, você contou, a sua aluna passou para a semifinal com o texto Quando o Amor Floresce, de um IP. Queria que você contasse essa história, porque essa história é bem interessante. Pois é, a minha aluna Tayana Novaes, ela, em 2010, quando eu trabalhei 2 gêneros, crônica e artigo de opinião, e artigo de opinião ficou pelo caminho, ficou no município, ganhou ainda no município, mas não chegou ao estado.
Mas minha aluna, mesmo assim, que era uma aluna do noturno, ela progrediu, hoje já faz faculdade, está terminando faculdade de turismo. E a Tayana, ela escreveu um texto sobre a história de um ipê que estava sendo cortado numa pracinha próximo à casa onde ela morava. E trouxe para dentro dessa história a Moreninha, o Joaquim Manuel de Macedo. E contou nessa história, né, que do corte dessa árvore, o amor reflorescia de um casal de namorados que vivia nessa pracinha. E essa história foi bem interessante porque ela chegou até a final da Olimpíada, que em 2010, para mim, foi extremamente também um pouco dolorida, porque a escola passou por problemas, ficou interditada no período da Olimpíada, que eu tinha que desenvolver as sequências, porque uma caixa d'água estava para cair. Depois teve um período de greve, mas tudo isso não foi motivo para que a gente ficasse e que eu desistisse, porque eu estava determinado a chegar lá. E a superação aí de novo aparecendo. Tem tudo a ver com a Olimpíada, a superação. Né? Exatamente. Tudo a ver com a Olimpíada. Então, é a superação mesmo. É a superação, e eu costumo dizer que eu sou um professor antes e um professor depois da Olimpíada. 24 anos de sala de aula, a Olimpíada foi quem me deu a valorização que eu esperava na minha carreira profissional. Jocelene, bacana ouvir o Ladmires falar da história do texto da aluna. Estou quase chorando. Não chora. Não chora, senão a gente chora também. Todo mundo chorou aqui. Me conta uma coisa, o que te surpreendeu? A gente, quando conversou, você já disse logo no início que você é uma apaixonada pela produção textual, pela produção dos alunos. A partir do momento que você começou a fazer as sequências com eles, enfim, as oficinas, todo o trabalho, o que começou a te surpreender na produção desses meninos e meninas? A melhora, né? Aquela vontade de querer mais. Então, assim, se eu passo algum tempinho deixando um pouquinho de lado a produção textual, a gente termina uma sequência ali e, de repente, começa algum outro trabalho, eles já começam, professora, quando que a gente vai escrever de novo? Né? E isso, assim, às vezes, eu pego turmas do primeiro ano do ensino médio, que os alunos chegam lá, assim, me dizendo, professora de português, né? Não gosto de escrever, lá vem ela com redação. E aí a gente começa, né, a fazer todo aquele trabalho, né, de apontamento, de mandar um bilhetinho para o aluno, né, dizendo, ao longo das oficinas, né, lá na produção final dele, antes da produção final, o que você precisa, né, melhorar, alguma coisa assim. E, de repente, esses alunos que são teus lá no primeiro ano chegam no terceiro ano dizendo assim, professora, a gente tem que escrever, professora, a gente tem que escrever. Né? Então, isso é surpreendente. Eu não vou dizer que é 100% da turma, né? Claro, a gente não atinge todos, mas uma boa parte dos alunos chega no final do ensino médio com essa vontade. E eles, a gente tem, né, hoje vários canais de comunicação, então eles entram no Facebook e contam, tirei tanto na redação do Enem, né, consegui passar no vestibular tal, no vestibular XY, né? Então a gente fica assim, a gente chora, a gente se emociona porque a gente se sente meio mãe, né, desses alunos no momento que a gente vê o progresso, o sucesso que eles alcançam, né? E com um trabalho tão simples, que não é assim, é um trabalho de superação, como o Ladmires diz, mas é característico da nossa profissão essa superação. A gente entra numa sala de aula, a primeira superação é essa, né? Fazer o aluno gostar da língua portuguesa, que normalmente ele vem gostando da hora do recreio e da educação física. Né? Então, essas superações a gente não pode, assim, de jeito nenhum, deixar passar em branco, né? Para quem trabalha na profissão de professor, e essa é a maior surpresa, assim, sem sombra de dúvida. Flaviana, esse contágio, assim, os alunos contagiados, você sente isso também na sua escola? Eu imagino, eu fico aqui ouvindo vocês, me perguntando, vocês obviamente devem ter muitos alunos de classes populares, e esses alunos a gente sabe que muitas vezes acham que aquilo não é para ele, né? Tem uma certa... em achar que a língua, né, o domínio da língua, da escrita, não faz parte do universo deles. E passar por esse processo e alcançar, escrever, né, produzir um texto, deve ser algo muito potente, né, para essa garotada que muitas vezes se vê, né, à margem de qualquer processo que seja de ser letrado. Né? Você vivencia isso? Como é que você vê esse aluno contagiado?
Eu acho que o aluno, a princípio, quando a gente fala da Olimpíada, a primeira coisa que ele pensa é na questão do concurso mesmo, né? Que vem para eles, porque eles entendem a Olimpíada assim, que é natural, inicialmente. né? Natural, É um processo natural. né? E aí, acho que também é um pouquinho da nossa responsabilidade mostrar o que tem por trás de todo esse concurso, né? Qual é o ganho, de fato, que ele vai ter ao participar do processo todo, né? Do momento em que ele escolhe o tema, né? Até a sua produção final, em que ele revisa, né? Reescreve. Ao final, eles conseguem perceber, né? Que, de fato, a coisa aconteceu, né? Eles conseguiram escrever e que eles podem fazer isso em outras situações também, que é o nosso grande desejo, né? Que não se escreva simplesmente para um concurso ou numa determinada situação, mas que o aluno escreva como o cidadão nas suas práticas sociais, né? Então, eu acho que esse é o maior ganho, né? Eles perceberem o que tem por trás de todo esse programa, né? Que o trabalho que está sendo feito para dar condições de que ele escreva em situações diversas do seu dia a dia, né? Com outros gêneros textuais também. Então, assim, essa questão do letramento mesmo, né? Não só de quem sabe ler, sabe escrever, né? Mas que exerce essas práticas sociais, né? De leitura, de escrita da sociedade em que vive, né? Acho que essa é a questão. Certo. Vladimir, você disse já um pouquinho antes, você disse que em 2010 a sua aluna ficou na semifinal, perdão, e te disse, professor, anote aí que em 2012 eu vou participar de novo e vou ganhar. E ganhou na categoria Artigo de Opinião com o texto Natal, Noiva do Sol, Amante da Prostituição, falando até de um tema bem duro, né, bem árido. Na sua opinião, a gente está falando de empolgação, de contagiar os alunos, os meninos e as meninas aí para participarem desse programa, da Olimpíada. O que foi determinante para que ela quisesse, depois de viver ali a semifinal de 2010, para que ela quisesse voltar em 2012 e conquistasse aí a vitória? Eu acho que foi o que Maria Alice falou, da questão da mobilidade. Ela saiu de um local que nunca tinha viajado, nunca tinha nem voado, né, de avião, e foi para outro lugar e viu outras pessoas e conheceu outros alunos, outros professores, participou de uma formação, porque na semifinal, que é regional, o aluno ele participa, né, de um trabalho com outros formadores, o professor ele participa com os professores e o aluno com outros alunos e outro formador e vai produzir um outro texto. Então, aquilo foi que fez com que ela sentisse também, talvez na final, em que nós tivemos em 2010, a ausência do nome dela não ter sido chamado, ela se programou para voltar. E quando ela voltou, a escola, um dos professores da escola deu uma bolsa para um cursinho e ela, além da escola, ela frequentava esse cursinho. Então, ela se preparou por fora. Ela foi em busca daquele objetivo. Então, quando ela escreveu esse texto que chegou para a gente, para mim, primeiramente, né? Quando eu li o texto, eu me surpreendi com a qualidade já do texto inicial, né? Que estava muito bom, com muita qualidade. E quando eu comecei a discutir com ela as questões que envolve o artigo de opinião, ela já sabia tudo, os modalizadores, o que tinha que colocar, a refutação que tinha que fazer, enfim, já estava bem preparada. Então, ela tinha propriedade. Você contou que ela hoje faz faculdade? Isso, a Tayana hoje ela faz faculdade de Engenharia de Produção na UFRN, já conseguiu uma bolsa e já tem outros planos para estudar um pouco fora do país. Aluna de escola pública. Ok, muito obrigado. A gente agradece as presenças de vocês três aqui. Parabéns pelo trabalho desenvolvido até aqui e muitíssimo boa sorte na 4ª edição da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, tá certo? Parabéns a todos vocês, viu? Muito bom conhecer experiências bem-sucedidas, não é? E você pode fazer como a Jocelene, a Flaviana e o Ladimires. Participe da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. As inscrições já estão abertas. Se você é professor de língua portuguesa no ensino público e leciona para turmas do 5º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, inscreva-se até 30 de abril no portal escrevendofuturo.org.br.
O programa de hoje fica por aqui. A gente encerra essa edição especial do Salto para o Futuro com o vídeo oficial da campanha de lançamento da 4ª Olimpíada de Língua Portuguesa, Escrevendo o Futuro. O trabalho em sala de aula pode transformar o aluno, mas para isso a gente precisa transformar as aulas. A Olimpíada de Língua Portuguesa propõe uma metodologia para o professor ensinar seus alunos a escreverem cada vez melhor. Com a coleção da Olimpíada, as aulas se tornam mais dinâmicas e interessantes. Professor, inclua a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo Futuro nas suas aulas. Inscreva-se até 30 de abril. Ministério da Educação, Governo Federal. Então, tá feito o convite. Participe da 4ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, Escrevendo o Futuro. E a gente se vê aqui na TV Escola. O canal da educação. Tchau. Tchau.